Ah, é certo dar dízimo para a igreja, é certo ter salário de pastor, é certo o padre viver do dinheiro do dízimo, será que isso é certo? Poxa, não vou discutir isso com ninguém mais biblicamente, é irrelevante. Vamos discutir moralmente. Se você faz um churrasco em família, como é que é? Não pega lá o valor que vai dar a alimentação de todo mundo e divide em partes iguais e cada um paga o seu? Joga futebol de vez em quando, como é que paga o campo? Não reúne lá quem joga, divide o valor do campo, vai lá e aluga o campo? A ideia é a mesma com a igreja. Eu quero ter uma igreja para eu frequentar. Reúno várias pessoas da mesma igreja que a minha. O que eu faço? Compro um lote, construo um templo lá e lá nós nos reunimos. Como é que nós financiamos isso? Porque tem custo. Essa história de, a igreja não paga imposto, é uma verdade imprecisa. Igrejas não pagam IPTU, como creches não pagam, como ONGs também não pagam. Paga IPTU, mas paga água, paga luz, paga telefone, tudo isso é tributado. Se eu contrato um pedreiro para construir, eu pago ele. Se eu compro material de construção, está incluso o imposto lá. Então, igrejas não têm isenção total de imposto. Agora, de onde é que você queria que viesse o dinheiro para construir a igreja? Aí alguém me responde, mas para mim podia fechar todas as igrejas. Ué, cara, para mim podia fechar todos os barzinhos da cidade. Tô me lixando se fechar todos os botecos da minha cidade, eu não bebo. Mas isso ofende você, né? Então, do mesmo jeito que eu defendo o seu direito de ir ao barzinho beber cerveja, eu quero que você entenda o meu direito de ir à igreja. Agora, eu não entendo como é que uma pessoa que não vai à igreja, que nem sequer não está nem aí para a igreja, e ele está preocupado com o dízimo que é entregue lá na igreja. Tudo bem, não sou imbecil, tem lá os exageros, né? Os pastores que não são pastores, são bandidos, que viram na fé dos outros um jeito de ganhar dinheiro sem trabalhar. E o cara promete tesouro no céu, o cara pega mesmo, mente, faz o que for preciso para pegar o dinheiro que a viúva às vezes não pode dar, que o desempregado não pode dar, a promessa de bênção no céu. Isso aí é caso de polícia. Estou falando aqui de igrejas sérias, tá? De trabalhos sérios. Então, esse dinheiro para sustentar a igreja, ele vem de onde? Vem dos seus frequentadores, onde cada um contribui. A Bíblia me dá um modelo de contribuição, dízimo, 10% da minha renda. Mas é obrigado a dizimar. Cara, só não vai na igreja. Agora, se alguém disser assim, você não pode entrar na igreja se não dizimar, corra dessa igreja. Denuncie ela nos comentários aqui desse canal, aqui embaixo. Faço questão de ler o nome da igreja. Após investigar, é claro, porque um comentário não serve de testemunho de nada, sem verificação. Mas vamos lá, é isso que acontece. Aí alguém vai e fala assim, mas é certo dar o dinheiro para a igreja? Cara, quem tem que decidir isso é aquele que frequenta, é aquele que é beneficiado pela igreja. Outra questão, quando alguém fala para você que está passando fome e quer uma cesta, o que você fala para ele? Vai na igreja e pede uma cesta lá, a igreja tem que dar cesta básica. Tá, e quem paga essa cesta básica? É com o dinheiro das contribuições que a própria igreja recebe. Nós precisamos desse recurso lá. Agora, não estou mendigando para ninguém não, é um padrão que você está discutindo comigo. E eu não estou afim mais de discutir essa história. Outra questão, é digno o pastor receber um salário? Concordo que tem pastores milionários por aí. Agora, se eu te perguntar, me fala o nome de 5 pastores muito ricos, você vai e me fala 5 pastores muito ricos. Acho certo? Vamos discutir isso em outro momento. Vamos entender uma coisa. Quantas igrejas você conhece? Eu conheço pastores que trabalham fora e têm o seu trabalho pastoral de graça, não consegue ganhar 1 centavo da igreja. Acontece que quando tem um velório, quando alguém está internado no hospital, quando o casal está brigando, quem vai é o pastor. E se ele trabalha e fica o dia todo no trabalho, faz o culto à noite e um casal está brigando, ele vai depois do culto conversar com esse casal para tentar harmonizar o casamento. E no outro dia cedo ele bate o ponto, ninguém olha para isso. Você chama um pastor para fazer seu casamento e se ele te pedir a gasolina, você não vai querer pagar. Acontece que custa dinheiro ir lá de carro fazer seu casamento. Acontece que custa dinheiro ter um terno novo para não ficar feio na foto do seu casamento. De onde é que vem esse dinheiro? Do salário dele de pastor.
É de lá que vem esse dinheiro, da gasolina do carro dele que anda para lá e para cá, da cesta básica que ele ajuda. Não estou ignorando aqui que tem gente que não merece a oportunidade de ser pastor, mas estou argumentando com você de que esse salário é digno. O futebol paga bem? Paga bem se você é um idiota que fica vendo o Neymar ganhando milhões e acha que todo jogador de futebol ganha isso. Eu conheço na minha cidade jogador de futebol que joga de graça, que a família sustenta ele, para talvez ele fazer um gol lá na Série C, um olheiro perceber e trouxer para a Série B. Aí sim ele tem um salário. Agora, você fala que o pastor que ganha bem, aos seus olhos, que deve dividir o salário dele. Fala para o Neymar dividir o salário dele com o jogador de base que ganha pouco. Em todo lugar tem injustiça e a igreja não é muito diferente. A questão é, você critica o que você não conhece. É digno um cantor viver da sua música, do palco? É digno um ator viver do palco? É digno um lutador viver do seu esporte? É digno um velocista viver do seu esporte? Por que não é digno o pastor viver do seu salário de pastor? Porque isso incomoda você? Vá cuidar da sua vida. Vai cuidar do seu salário, vai dar atenção para sua esposa, que ela precisa muito da sua atenção. Agora, não tente cuidar da vida de quem você não conhece. Você não sabe de missionários que passam fome. Você não sabe de pastores que trabalham a semana toda como pedreiro, à noite é pastor, final de semana vai ser pedreiro de novo, construindo a igreja. Você não sabe quantas pessoas têm a vida transformadas por conhecer a igreja. Agora, você quer que passe fome? Porque não é você. Você quer que passe fome? Porque você não tem capacidade de ganhar mais do que um salário mínimo e vem criticar o pastor porque ganha mais do que isso. Eu trabalho desde os 15 anos de idade. Quando eu tivesse 50, na minha casa própria quitada, no meu carro próprio quitado, vão dizer que eu fiquei rico sendo pastor. Mas vão esquecer dos meus anos e anos trabalhando. Vão esquecer que eu tenho 2 graduações e um mestrado. Vão esquecer que eu tenho carteira assinada, bato ponto e sou pastor sem cobrar 1 centavo de ninguém. É isso que fazem com muita gente. Então pensa nisso, não critique o que você não conhece. E se o dízimo deve ser ou não entregue, isso é uma decisão que cada pessoa deve tomar. Porque aquele que abandona a família e gasta todo o seu dinheiro com álcool, enchendo a cara, você não fala nada. Aquele que tem a vida restaurada dentro da igreja, que tem um acompanhamento pastoral e dizima para manter as portas abertas, você critica. Mas vou repetir, concordo que tem homens milionários sendo pastores que não merecem. Mas isso não quer dizer que seja ilegítimo. E eu também não concordo com muita gente que se faz de pastor para ficar rico. Não concordo. Mas é legítimo e é digno que haja contribuição para manter a igreja aberta. E já que podemos, que eu sustente um pastor, para que ele estude a Bíblia, ensine sua comunidade, visite viúvas, visite órfãos, visite hospitais, acompanhe casais que precisam de ajuda e possam dar uma vida digna para a sua família. Pensa nisso.